Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando nosso 8º dia de aula de História Eclesiástica 2. Hoje estamos tratando sobre o Império Bizantino. Já fizemos uma retomada desde a sua fundação até a sua queda. E agora é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas e a gente vai para alguns detalhes a mais, tá bom? Logo depois da queda do Império Bizantino, acontece algo bem curioso, que, na realidade, como que ainda a história deles é preservada? Aí onde também entra aquilo que nós já aprendemos no passado, que são a importância dos monastérios. Ou seja, os mosteiros se tornam faróis de esperança para quem? Para os cristãos que ainda restaram do Império Bizantino. E vou compartilhar aqui com vocês uma foto bem curiosa de um mosteiro medieval dessa região. Olha só. E, de uma forma ou de outra, o que eles fizeram, né? Os monastérios? Podem ver que, mais uma vez, a abóbora aqui, ó, né? Sempre caracterizando esse período da história e esse legado, né? Então, o que acontece? Os mosteiros, eles se tornam faróis de esperança, dando apoio e fortalecimento para os cristãos da Igreja Ortodoxa, porque mesmo com os turcos otomanos dominando Constantinopla, haviam também no Oriente os mosteiros, e eles continuam fazendo parte do que? Da preservação. Deixa eu aqui mostrar outra gravura para vocês, ó. Aqui, essa é uma gravura onde eles continuam preservando e fazendo com que toda a história, toda a cultura, todo o legado de glória que um dia existiu, tudo isso foi preservado por meio dos mosteiros. Então, aqui a gente vê mais uma vez, né, a queda de Constantinopla, a invasão, né, deles, e que marca um fim glorioso do Império Bizantino, assim como também marca um fim do quê? Daquilo que a gente chama de Idade Média, né? Hoje nós concluímos aqui essa parte, né? Século XV. No entanto, a gente vai voltar nas próximas aulas para falar de outro lado, que são o lado das cruzadas, e na última aula nós estaremos falando, então, dos pré-reformadores e da reforma. Tá bom, meus irmãos? Então, dessa forma, a gente conclui, né, esse material. E aproveitando que ainda sobrou um tempo, eu vou compartilhar agora aqui com vocês, olha só, vou compartilhar aqui com vocês aquele livro que eu peguei no material do professor Tiago, para a gente ler algumas linhas, né? História de Roma, volume 3. Só colocar aqui. O Sangue de Bizâncio, Ascensão e Queda do Império Romano do Oriente. João Gouveia Monteiro, né? E aí tem os outros coautores. Como a gente já mencionou aqui, por meio daquele link que eu passei para vocês, vocês podem comprar esse livro para se aprofundarem mais sobre esse material. Essas páginas estão disponibilizadas só para que as pessoas conheçam. Então, a gente vai ler agora algumas porções, só para a gente enriquecer um pouco esse momento. Eu tinha já passado para vocês lerem em casa, mas vamos ler agora juntos, né? Pastor, leia para nós aqui, por gentileza. Está dando para ler? Está dando para ver? A letra tá boa? Tá perfeito. Deixa eu só, aqui, ó, prefácio, né? Uhum. Por favor, pode ler, pastor. Joia. A obra que seguidamente se apresenta é parte integrante de um manual de ensino dirigido aos estudantes de história antiga e, como tal, deve ser entendido. Nos 2 tomos anteriores, tratou-se da história de Roma, desde as origens até a queda do Império Romano do Ocidente, ocorrida no século V depois de Cristo. Ora, entenderam os coordenadores da obra e o respectivo editor, os meus estimados colegas e amigos, professores doutores José Luiz Brandão,
Francisco de Oliveira e Delfim Leão, que o projeto ficaria incompleto se acaso não incluísse um terceiro tomo dedicado à história do Império Romano do Oriente, isto é, do Império Bizantino. Dá uma pausa, por favor, pastor. Você percebe, irmãos, que aqui, se a gente quiser também saber mais na perspectiva desses historiadores sobre o Império Romano, temos esses dois tomos anteriores, né? Tratam da história de Roma. Mas lembra que eu tinha dito? Roma não cai no século V. Roma, de fato, cai quando cai Bizâncio, né? Porque foi transferido a sede do Império. Então, isso é um dado histórico, né? Usa dois termos aí, né? Hã? Eu uso os dois termos aí. Ele usa os dois termos, Oriente. porque fica do Oriente e do Ocidente, né? E assim, e didaticamente a gente sabe que é isso. Pode ver que fica, mas na perspectiva de um historiador, né, Júnior, pode ver que fica incompleto. Você está falando do Império Romano, se você não falar do Império Bizantino, é como se faltasse o desfecho principal do fim, né? É mais ou menos como compreender a obra inteira, né? E eu concordo na perspectiva deles, mesmo sabendo aquilo que você mesmo mencionou, Júnior, que são dois momentos de conquistas, de expansões distintos, mas se trata do mesmo império, né? É do Oriente e do Ocidente, que um dia também, se a gente pudesse assim dizer, ele era só um, com sede no Ocidente, mas depois se torna dividido, né? E, por último, ele se mantém só no Oriente, né? Então, tudo bem até aí? Alguma fala? Algum acréscimo? Quer falar mais alguma coisa, Júnior? Não? Então, pastor Johnny, pode continuar, por gentileza? Aceitei. Perfeito. Aceitei com todo gosto o convite gentil que me foi endereçado para me ocupar desta terceira parte do ambicioso manual de ensino que está agora a conhecer a luz do dia. Filo porque, não me considerando propriamente um especialista em história bizantina, tenho trabalhado alguma coisa sobre essa temática ao longo dos últimos anos, beneficiando da cumplicidade e apoio do meu bom colega e amigo da Universidade de Bolonha, Polo de Ravenna, professor Dr. Salvatore Consentino, este sim, um bizantinista de créditos firmados dentro e fora de Itália. Então, perceba, mais um minuto, passou por gentileza, perceba que aqui ele já dá a fonte da maior autoridade sobre o tema, na perspectiva dele, né? Professor doutor Salvatore Consentino, um bizantinista. Achei muito interessante isso, né? Tá bom? Então, continua para nós, pastor, por gentileza. Joia. A minha intenção foi, sobretudo, a de tirar do esquecimento, junto do público falante da bela língua portuguesa, a história revelantíssima do Império Romano do Oriente, que prolonga em quase 1000 anos a do seu congênere ocidental, visto que a conquista de Constantinopla pelos turcos teve lugar apenas no ano de 1453, precisamente a mesma data em que no Ocidente terminava a Guerra dos 100 Anos. Opa, a gente vai falar um pouquinho também da Guerra dos 100 Anos nas próximas aulas. Então, percebam, né? Como estudar história é lindo, e quando a gente consegue ampliar os nossos leques, a nossa cosmovisão fica muito melhor. Na última aula, na 7ª aula, que trabalhamos bastante sobre o sistema feudal, perceba, a gente está trabalhando aqui no Império Bizantino e a gente não está falando nada de feudalismo. Ou seja, na mesma história em que muitos estão vivendo um período feudal, um período ali de profundas dificuldades pelo momento que eles estavam vivendo, em que não havia comércio, ou quando se tinha comércio era troca de alimentos, de gado, para se subsistir. A moeda já não era uma coisa tão corrente por causa das dificuldades. A gente está olhando agora, passamos a olhar para o outro lado, e que o sistema feudal quase não existiu. Por quê? Porque tinha um império forte, conquistas marítimas, tinham guarnições excelentes, muralhas protetoras, o mar que também fazia
dava um grande apoio, tinha uma esquadra naval com fogo grego. Irmãos, o fogo grego era que nem hoje, comparado aos nossos dias, uma bomba atômica. Um país que tem uma bomba atômica é respeitado. Um país que tem armas de ponta é respeitado. Percebam o risco que nós, até como brasileiros, estamos vivendo há séculos, e o povo brasileiro não acorda sobre essa questão de fazer o que? Frente às suas defesas, ter um exército cada dia mais arrojado, ter defesas cada dia mais bem guarnecida. E aqui não estou falando isso para a gente atacar as outras nações, não. Estou falando apenas para a gente se defender, né? Perceba, né? Então, olha como estudar história é riquíssimo, né? Enquanto o mundo... Ucrânia, né? A Ucrânia se desfez das suas armas, quando foi invadida, cadê as suas armas? Cadê suas armas? Exatamente. Então, você vê, Júnior, como é complicado, né? Por isso que estudar a história é aprender com o passado, né? Para a gente poder dar passos firmes para o futuro, né? E quem não conhece a sua história está fadado aos mesmos erros daqueles que passaram. Então, continua para nós, pastor, por gentileza. Continua assim. Não creio que seja possível compreender a Europa atual sem considerar alguma demora à história do Império Bizantino. Só através dela poderemos perceber verdadeiramente o início da expansão muçulmana, o percurso do cristianismo no mundo medieval, a constituição da Igreja Ortodoxa, o aparecimento do alfabeto cirílico e a afirmação das entidades políticas que estão na origem dos nacionalismos balcânicos contemporâneos, Sérvia, Bulgária. Dá uma pausa, pastor, um segundo. Sim. Aqui, quando a gente lê do alfabeto cirílico, foram missionários que foram enviados e que ali desenvolveram aquilo que nós chamamos do novo alfabeto, como, por exemplo, o alfabeto russo. O alfabeto russo tem essas características cirílicos. Todos aqueles que falam com aquelas letras, com aquele alfabeto um pouco diferente, faz parte do alfabeto cirílico, que era um missionário que foi evangelizar e, ao mesmo tempo, foi alfabetizar aquele povo. E outra coisa, irmãos, olha que interessante. A igreja bizantina, quando elas mandavam os missionários, elas faziam questão de traduzir a Bíblia na língua corrente daquele povo. Percebam, como eu disse há pouco nos últimos módulos, na questão da quebra dos ídolos, né? E também, logo depois, nessas questões da tradução da Bíblia, a gente não vê uma certa semelhança na Reforma Protestante? É muito forte isso, né? Fica aqui, na controvérsia iconoclasta, né? Percebam, irmãos, os reformadores, eles traduziram a Bíblia para a língua corrente, no caso Lutero. Mas a igreja ortodoxa, ela já falava grego. Então, percebam que a cultura e a própria igreja ortodoxa grega tinham acesso às escrituras com mais facilidade. Por isso que a controvérsia iconoclasta e também essa questão de enviar missionários e criar, né, muitas vezes até mesmo o alfabeto, e traduzir a Bíblia para aquela língua, a gente já vê uma grande diferença da Igreja Católica Ortodoxa, Católica Apostólica Romana. Era o latim, né? Que era o latim, em que um único grupo dominava, a missa era feita em latim, mas ninguém falava. Já no ortodoxismo grego, era a língua comum o grego. Exato. Quer dizer, olha, por isso que a gente... É muito diferente, né? Então, continua, pastor, a partir daqui, a formação do Estado russo. Joia. A formação do Estado russo, a fantástica odisseia de 3 séculos do pequeno reino da Armênia Ciliciana, a aventura dos mongóis na Ásia Menor, as cruzadas na Terra Santa, entre muitos outros. Entre muitos outros aspectos essenciais para o entendimento profundo do mundo em que vivemos e das suas origens remotas. Além disso, Bizâncio configura um universo de tal maneira diferente e fascinante que ninguém com ele contacte
de forma um pouco mais atenta, consegue escapar ao seu encanto. O espetáculo do poder em Constantinopla é tão peculiar e assombroso que não podemos continuar a permitir que ele seja simplesmente ignorado pelos nossos estudantes universitários. Dá uma pausa, pastor. Por que eles estão fazendo aqui nessa explicação isso? Porque é aquilo que eu falo. Nós fomos educados pela história dos vencedores dos católicos apostólicos romanos. E não seria justo, historicamente, a gente deixar de considerar esse outro lado. Percebam, de forma subjacente, ao registrarmos a história, desprezamos o Império Bizantino, porque, historicamente, os romanos eram contra os ortodoxos. Logo, por que valorizar as coisas belas, a arte, a cultura, a religião e até mesmo as controvérsias? Por que tocar nesse assunto da controvérsia iconoclasta? Não, eles são hereges, deixa eles excomungados. Entendeu? Interessante, né? Então, vamos lá, olha só, continua aqui para nós. Estudar a Europa. Estudar a Europa antiga e medieval sem passar pelo filtro cor de púrpura de Bizâncio é como ver o mundo a preto e branco, de costas voltadas para a entrada da caverna. Entendi que seria a altura de dar um contributo válido, ainda que preliminar e certamente incompleto, para acomatar esta grave lacuna na formação dos nossos futuros historiadores. E foi assim que nasceu este livro, que se compõe de 2 grandes blocos. A primeira parte eu próprio elaborei. Tenta-se apresentar uma visão panorâmica da história bizantina, desde a refundação da velha Bizâncio grega pelo imperador Constantino, daí o nome da cidade de Constantinopla, em maio de 330 d.C., até a conquista otomana em 1453. Nesta parte, o fio condutor é, inevitavelmente, a história política, sem prejuízo de algumas referências em passante sobre os grandes temas de natureza econômica, cultural e, sobretudo, religiosa. O debate cristológico, a questão das imagens, sem os quais a história do Império Bizantino se torna ininteligível. Percebam, irmãos, eu confesso para vocês que durante muitos anos estudando, eu simplesmente passei por cima, assim, de poucas coisas. Sabe quando você ouve a pequenos cortes, muito pequenos? Por isso que eu fiz questão de dar essa aula para vocês, porque nós, como Igreja de Jesus, a gente precisa conhecer bem. Como eu falei para vocês, se o povo católico, de uma forma geral, apostólico romano, for estudar mais a história do Império Bizantino, muitas coisas eles vão colocar em questionamento, antes de nós, protestantes, chegarmos a eles e falarmos as nossas questões, tá bom? E por quê? Porque a gente sabe o nosso posicionamento, mas eu vejo que a Igreja Ortodoxa Grega foi quase que uma igreja protestante naqueles dias contra o romanismo, mesmo que, na minha opinião, eles ainda estão bastante distantes de tudo aquilo que a gente tem como verdade, né? E conclui agora o segundo bloco, só para a gente encerrar, pastor, por gentileza. Pois não. O segundo bloco, que corresponde à segunda e terceira partes, incide sobre a história militar bizantina, e foi preparado por quatro mestrandos do curso interuniversitário da História Militar, fundado em 2013, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pelo meu caro colega e amigo, professor doutor José Varandas. Dá-me imenso gosto apresentar aqui estas componentes da obra, de certo, as mais ricas e interessantes por várias razões. Primeiro, porque não se compreenderia a extraordinária longevidade do Império Bizantino sem o estudo cuidadoso da sua máquina militar, tão diferente da ocidental em tantas valências, e da sua evolução ao longo dos séculos. Segundo, porque os jovens que assinam este segundo bloco da obra, Gustavo Gonçalves, João Paiva, Rodrigo Gomes e João Rafael Nissa,
São 4 talentosos investigadores que abraçaram com enorme entusiasmo esse projeto e que, inclusivamente, se deram ao trabalho de começar a aprender o grego antigo para melhor poderem realizar a sua tarefa. Todos eles têm agora em mãos dissertações de mestrado ou de doutoramento sobre tratados militares bizantinos, pelo que bem se pode afirmar que constituirão a primeira geração de bizantinistas portugueses. Opa, pelo quê? Pelo menos, né? No que a ciência da história diz respeito. Ora, isto é extremamente gratificante para quem os acompanha e é também uma considerável mais-valia para a Universidade Portuguesa. Enquanto manual escolar, este volume não pretende ser um trabalho de pesquisa e de investigação no sentido rigoroso do termo. Claro que todos os colaboradores leram diversas fontes coevas e muita bibliografia, mas este, sobretudo, um livro de síntese e de divulgação, cujo primeiro objetivo é dar a conhecer nas suas linhas gerais a quase ignorada história bizantina e enquadrar e potenciar trabalhos de pesquisa mais direcionada e convencional que, a partir de agora, se possam empreender sobre esta fascinante matéria. Na primeira Tá bom até aí, pastor. Tá joia, meus irmãos. Né? Então, depois apreciem essas páginas. Eu achei assim uma pérola e fica aqui, né? Então, a minha contribuição desse tema, que foi o Império Bizantino, que realmente eu acho que vale a pena aí a gente estar aprendendo e servindo melhor a igreja, para a gente poder conhecer um pouco a história da igreja, tanto no Ocidente quanto no Oriente, porque, afinal de contas, dali sai a nossa história protestante. Tá bom, meus irmãos? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu espero ter dado uma contribuição aqui para vocês, né? Como eu disse, irmãos, são muitas páginas, são muitos temas, né? São muitas questões e eu confesso que está sendo uma delícia poder aprender aqui com vocês. Tá bom? Tranquilo? Amém. Podemos encerrar? Ok, Podemos. Então, Deus abençoe, meus irmãos. Até Shalom. quinta. Querendo Deus, bom culto para vocês de oração amanhã. Amém. Querendo Deus, Amém. eu vejo vocês quinta-feira. Minha ovelhinha eu vejo amanhã na igreja. E fiquem com Deus. Tá bom. Amém. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Bom descanso. Para todos. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Shalom a todos. Graças e paz. Deus abençoe.